Eu estava andando nas ruas de Dakar. Dakar é a capital do Senegal. O Senegal é um país com 13 milhões e meio de habitantes, 95% são muçulmanos, 4,7% são católicos, 0,2% são evangélicos e o restante são de diversas seitas e ateus. E eu estava andando naquelas ruas e vi uma figurinha trêmula por causa do sol vindo em minha direção, e ela foi aumentando de tamanho até que chegou, era um menino de uns 9, 10 anos no máximo, e ele falou uma palavra que no geral eles usam para sensibilizar o coração daqueles que eles encontram pelas ruas, e ele falou que a bênção de Alá esteja sobre você. É uma maneira dele pedir para você dar uma esmola para ele. E eu olhei para aquele menino e fiquei penalizado. Ele estava descalço e sujo, uma figura realmente pobre, sem qualquer linha ou qualquer traço de alguma prosperidade ou riqueza, e qualquer traço de alegria em seu rostinho. E quando eu olhei para ele, eu perguntei: como é o seu nome? Ele deu o nome dele, e eu comecei a conversar com ele. Por que você veio parar aqui? Por que você está nas ruas pedindo esmola? Eu já tinha dado de cara com centenas de crianças. As estatísticas mostram que existe 400 mil crianças nas ruas do Senegal. O governo aponta 7 mil, mas é muito mais do que só 7 mil. E ele falou: antes eu morava em Guiné-Bissau, e eu estava falando com ele em crioulo, porque quando eu o vi, eu percebi que ele era uma criança guineense. Depois que você vive 25 anos na África, você identifica com facilidade algumas etnias. E ele começou a falar comigo e ele disse: eu estava com a minha mãe e meus 2 irmãos vivendo tranquilamente lá na nossa aldeia, e um dia um homem apareceu, e ele disse para o meu pai: me dá um ou alguns dos seus filhos, que eu vou transformá-lo em um grande muçulmano, e ele vai voltar depois para proteger sua família e trazer riquezas para sua família. E o meu pai me entregou na mão daquele homem que eu não conhecia, e eu tinha apenas 5 anos de idade, e eu lembro que foi muito difícil eles me arrancarem das saias da minha mãe, mas com muito esforço eles me arrancaram, e eu saí aos gritos chorando, e aquele homem me trouxe para essa cidade. E quando cheguei aqui nessa cidade, ele me colocou na rua para pedir dinheiro para ele. E se eu não levo o dinheiro de volta para ele, se eu não levo no mínimo R$4, que é $1, na moeda local 500 francos CFA, se eu não levo, eu sou espancado e humilhado, e é muito triste. Então eu saio de casa às 5 da manhã e volto às vezes às 8 da noite. Muitas vezes eu consigo dinheiro, meninos maiores me batem e tomam o dinheiro, eu tenho que procurar de novo. E eu fiquei impressionado com a história dele. E ele começou a falar um pouco mais da mãe dele, dos irmãos dele, que ele tinha saudade, e lágrimas rolavam dos olhinhos dele. E é interessante, ele não citou muito o seu pai, ele parece que ele não queria falar do pai dele. Aquilo me chocou muito. Eu voltei para casa e fui orar com a minha esposa na nossa garagem, e Deus começou a falar ao nosso coração que Ele estava ouvindo o grito, o clamor daquelas crianças nas ruas do Senegal, e que nós seríamos partes daqueles que iriam redimi-las, que iriam tirá-las das ruas. Então nós começamos a dar um cafezinho com leite para aquelas crianças, um pãozinho com chocolate, e eles vinham na nossa casa, e muitos deles atraídos por causa da língua crioulo. Nós já havíamos vivido em Guiné-Bissau por quase 14 anos, e essas crianças, depois que a gente alimentava elas, a gente mandava elas de volta para as ruas. A gente não tinha nenhum projeto, nenhum sonho para desenvolvê-las ali no Senegal. Eu estava com outro projeto para ser desenvolvido no Senegal. E um dia Deus falou conosco também que não era só para dar um cafezinho com leite, um pãozinho com chocolate, era para criar projetos para redimir essas crianças das ruas.
Aí eu comecei a ir atrás, fui para a internet, vi que tinha 400 mil crianças nas ruas do Senegal. E a maioria vinda de Guiné-Bissau. Eu constatei isso na embaixada de Guiné-Bissau, porque eu fui até lá conversar com o embaixador, e ele me disse, a maioria dessas crianças saem de Guiné-Bissau, e é uma média de 80% dos que vivem nas ruas são guineenses, e nós como embaixada não podemos fazer nada, porque esses líderes que vão até lá, recrutar essas crianças e trazerem para cá, são líderes espirituais perigosíssimos, e eles podem matar pela feitiçaria, então ninguém se atreve a confrontá-los. Eles são conhecidos lá no Senegal, esses líderes religiosos, e tem um chefão grande que até o presidente tem que se prostrar diante dele. O antigo presidente, para chegar na presença dele, ele andava de gatinhas e não podia olhá-lo nos olhos. Eles têm um poder muito maior do que o presidente, e respeitadíssimos, ninguém se metem com esses homens, sobrando para os missionários. Aí eu fui visitar um local que ele chama de Dara. O Senegal tem várias Daras, que é o local onde as crianças aprendem o Alcorão, e tem Daras modernas, bem equipadas, que tratam com dignidade algumas crianças, eles estão ensinando o Alcorão. A maioria dessas Daras são pessoas com más intenções, líderes religiosos falsos, exploradores, que têm pego essas crianças, têm explorado essas crianças para enriquecimento ilícito, jogando elas nas ruas como mendigos. E eu fui visitar uma delas que tinha 400 crianças, vivendo de forma subhumana, vivendo dentro de manilhas, dormindo nas calçadas, debaixo de marquises, com sarna, piolhos, doenças diversas de pele e outras doenças tropicais. E nos dias de chuva, eles me falaram que eles tinham que ficar encostados numa parede, esperando a chuva passar para depois dormir, porque não tinha um lugar apropriado para dormir, sem nenhuma higiene, sem nenhum local próprio, um banheiro próprio para que eles pudessem usar. Eu fiquei muito compadecido daquelas crianças que habitavam naquele local. Voltei para a nossa casa e comecei a desenhar um projeto, escrever um projeto, e depois voltei na embaixada de Guiné-Bissau, fui em várias embaixadas, batendo em portas, e todo mundo dizia, olha, esse é um assunto complexo, a gente não quer fazer parte disso. Eu fui na Unicef, a diretora da Unicef me recebeu e falou, aqui nesse país a gente só trabalha na área de psicologia, a gente não atende esse tipo de trabalho. Falei, certo. E Deus estava me dando direção, voltei na embaixada de Guiné-Bissau e conversei dessa vez com o cônsul e falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele falou, você, para tirar essas crianças das ruas, você precisa de terras. Você não vai poder alugar simplesmente uma casa. Então eu tenho um amigo meu, um empresário, que vende terras aqui no país. Eu vou te apresentar e aí você negocia com ele. Eu pensei, puxa, negociar terras? Eu que não tinha um centavo na mão, eu só tinha um projeto na mão e um desejo de tirá-las das ruas. Era muito mais fácil dar café com leite e pãozinho com chocolate para elas. E ele me apresentou aquele empresário, e ele levou a minha esposa e eu em diversos lugares mostrando os terrenos, e a 80 quilômetros da capital, em uma outra cidade mais turística, ele me mostrou um terreno que eu fiquei apaixonado. Era o único terreno que não tinha planta nenhuma. Eu me apaixonei por aquele terreno porque tinha o tamanho que eu precisava, e eu calculei, bom, naquele lugar lá no fundo eu faço um campo de futebol, ali eu vou fazer uma granja, naquele local eu vou fazer um pomar, ali eu vou fazer a casa dos missionários, a casa das crianças, ali eu vou fazer uma piscina, ali eu vou fazer a caixa d'água. Então dava para tudo que eu tinha pensado em fazer. Falei, eu quero esse terreno. Ele falou, vai comprar, vai pagar agora? Eu falei, não, eu tenho que trazer uns amigos ainda para ver. Aí trouxe mais alguns amigos, e na terceira vez eu levei o meu líder. E o meu líder estava muito desencorajado, pensava, nem sei o que eu estou fazendo aqui, comprar terreno, não tem dinheiro, não tem nada, esse cara está ficando maluco. Mas ele estava lá,
meio contra gosto, mas estava. E no final, depois que visitamos tudo, o proprietário olhou para mim e falou: já é a terceira vez que você está vindo aqui ver esse terreno. Você vai querer o terreno ou não? Eu falei: não, eu vou querer sim. Ele falou: então, quando é que você vai vir pagar? Aí eu pensei, falei: puxa, que pergunta. Falei: daqui 8 dias eu volto para pagar o terreno. O meu líder olhou para mim com um olhar de incredulidade, porque falou: onde é que você vai ser com dinheiro para pagar esse terreno? No 6º dia, meu líder me ligou e falou: José Dilson, você já tem o dinheiro para pagar o terreno? Eu falei: não. Ele falou: você escreveu para alguém e pediu esse dinheiro para pagar o terreno? Eu falei: também não. Você tem ideia de onde você vai sair com esse dinheiro para pagar o terreno? Eu falei: tão pouco eu tenho alguma ideia, cara. Era de manhã. Ele falou: então estou passando na sua casa para a gente ir lá nesse empresário, e lá você vai devolver esse terreno para ele ou pedir um prazo maior. Senão vai ficar vergonhoso para nós chegar o dia e você não ter o dinheiro para pagar. Eu falei: tudo bem, passa. Ele passou e eu fui pensando: eu vou chegar para ele e vou dizer: a gente não quer mais o terreno. Vou voltar, vou pegar as minhas malas e vou voltar para o Brasil. Vou lá para a minha cidade, eu moro naquela região de Porto Seguro. Falei: eu vou vender queijo, coalho assado na praia e esquecer esse negócio de missões. Eu estou cansado de levar missões empurrando com a barriga, apesar de tantos milagres. Eu estou cansado de trabalhar em missões dessa forma. A gente nunca consegue sonhar e desenvolver os projetos que Deus coloca no coração da gente. Eu vou voltar e vou entregar, porque eu não vou conseguir conviver com essas crianças nas ruas sem fazer nada por elas. E eu fui pensando em tudo isso e chegamos na casa daquele empresário, um senhor realmente rico, com uma sala imponente, com quadros lindos nas paredes. E outras pessoas estavam visitando ele, nós nos assentamos ali. Vez em quando meu líder olhava para mim e fazia assim, para eu começar a conversa. E eu amuado no meu canto, só pensando na minha desistência da vida missionária, no meu retorno para o Brasil. Era decisivo. E no meio daquela conversa, antes que eu pedisse a palavra, meu celular tocou. Porque quando eu ia levantar minha mão para pedir a palavra, foi justamente que meu celular tocou. E eu pedi licença, saí da sala, e era um amigo que eu já não via há 2 anos. E quando ele falou: José Dilson, aqui são 4h30 da manhã. Ele estava nos Estados Unidos, na cidade de Jerome, no estado de Idaho. E ele falou: aqui são 4h30 da manhã, eu estava saindo do meu quarto para ir na minha cozinha para tomar um medicamento, porque eu estava com dores horríveis nos rins, e aqui no meio da escada que liga a minha cozinha, o Senhor me parou e falou comigo: eu estou te curando das tuas dores nos rins. Pega o telefone agora e chama José Dilson lá na África. Fala com ele que você vai mandar o dinheiro para pagar o terreno, que não é para ele devolver. Ele falou: José Dilson, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Eu falei: Steve, eu estou aqui numa sala para devolver um terreno que seria lar, seria abrigo para essas crianças que vivem nas ruas. Ele falou: mas agora você não vai devolver mais não, porque Deus me falou que é para mandar o dinheiro para você pagar, e Deus falou comigo que é para te mandar $12 mil. Quanto é que custa o terreno aí? Eu falei: exatamente $12 mil. No câmbio da moeda local não passava nem faltava 1 centavo. Ele é pentecostal e ele desabou a falar em línguas lá pelo telefone na escada da casa dele. Aí ele falou: Deus está me dizendo que você tem que chamar esse projeto, Projeto Obadias, baseado no último versículo de Obadias, que diz que salvadores subirão o monte Sião e julgarão o monte de Esaú, e a glória será do Senhor. Eu falei: amém. Então a gente vai chamar ele Projeto Obadias. Ele falou: José Dilson, na semana que vem esse dinheiro vai estar na sua conta para você pagar. Eu falei: Steve, espera aí, quem foi que falou com você que era para mandar esse dinheiro? Ele falou: Deus, eu acabei de te falar isso. Eu falei: se foi Deus que de fato falou com você para mandar esse dinheiro, você tem que mandar hoje, porque a semana que vem eu vou estar lá em Porto Seguro vendendo queijo assado na praia. Ele falou: quando o dia amanhecer aqui em Jerome, o dinheiro vai estar na sua conta. Eu voltei para a sala e falei: senhores, prepare os documentos, porque eu estou voltando amanhã para pagar o terreno. O meu líder quase deixou os olhos dele cair. E nós voltamos no outro dia e pagamos aquele terreno no 7º dia e não no 8º, porque Deus se importa com as pessoas, é o Deus que realmente vai na frente, fazendo a vontade dele, nos usando. Eu quero ler um texto com vocês. Hoje eu prometi que eu não vou ficar muito
tentando pregar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 13. É um texto pequeno, mas que tem muitos ensinamentos a nos passar. Lucas 9, versículo 13. Vamos ler? Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Vamos ler todos juntos? Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Eu ouvi uma história de um menino que eu gostei demais dessa história. O menino chegou para a mãe dele e falou: mãe, você, por favor, me deixa ir ouvir o pregador? Vai passar um pregador aqui, eu queria ir ouvi-lo. E a mãe falou com ele: meu filho, você não pode ir lá sozinho, a mamãe não tem tempo para ir com você. E ele insistiu, sabe como criança, pré-adolescentes são insistentes, né? E ele insistiu: não, mãe, deixa eu ir, eu prometo que eu vou ser bonzinho, eu prometo que eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou voltar antes da noite. E de tanta insistência, falou: tá bom, eu vou deixar você ir, mas espera antes que eu vou fazer um lanche para você levar. Aí fez um lanchinho e deu para ele. E quando ele estava lá, passaram alguns homens auxiliares daquele pregador e perguntando: alguém tem alguma comida, alguma coisa? Ele falou: eu tenho o meu lanchinho, eu quero dar para o pregador. Aí ele deu o lanchinho dele para o pregador. Quando foi de tarde, ele voltou para casa e falou: mãe, eu tenho uma coisa para te contar que você não acredita. Aquele lanchinho que você me deu, eu dei ele para o pregador. O pregador, e aquele lanchinho se multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. E a mãe dele falou: meninos, tem cada pensamento, tem cada ideia essas crianças de hoje. Eu gostei dessa história porque mostrou aquele menino servindo o lanchinho dele para um milagre de Jesus. Os discípulos identificam aqui uma multidão cheia de uma necessidade básica que acometia a todos: fome. Eles estavam desde cedo, eles tinham sensibilidade para a fome que o povo tinha, para a escuridão, dormir no relento. Eles eram sensíveis também, eles só não sabiam o que fazer. E eles nem sabiam que a responsabilidade seria deles de alimentar aquela multidão. É aí quando eles apresentam o caso a Jesus: Senhor, tem uma multidão aqui com fome. E Jesus diz: dai-lhe vós mesmos de comer. A necessidade do meu irmão, a necessidade do teu irmão, a necessidade do meu vizinho, do teu vizinho, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Jesus, ele vai tocar, vai abençoar a vida de outras pessoas através da minha vida e da sua vida. Eu não posso ver uma criança na rua, ou um mendigo, ou uma família pobre, e orar simplesmente, dizer: eu vou orar para Deus fazer um milagre e dar alimento para esse povo. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou dobrar os meus joelhos, vai acontecer. Mas Jesus espera uma ação, espera uma atitude sua de chegar e fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que não adianta dar leitinho com chocolate para quem está com fome. É melhor você fazer um projeto e ajudá-lo na sua totalidade. Eu costumo dizer ainda que não adianta você dar o peixe, o pão, tudo molhadinho para ele. Então você dá o anzol e ensina ele a pescar. Por isso que é necessário os projetos, para não haver paternalismo, não haver superdependência dessas pessoas, eles não fazem mais nada. Agora, o ato de dar em si é um ato de Deus. E Deus se deu por nossa causa, e Ele se deu através de um projeto também de redenção. Não foi uma coisa assim que Ele veio e fez de qualquer maneira. Deus desenvolveu a nossa comunidade subdesenvolvida e super atrasada, mandando Jesus Cristo para viver como nós e pagar um preço para um dia a gente pertencer àquela comunidade
celestial, teve um plano, teve um projeto junto com tudo isso. Jesus estava ensinando isso aos discípulos, estava ensinando compaixão. Somos agentes de misericórdia e compaixão. Os membros de uma igreja podem pensar que é responsabilidade do pastor, dos presbíteros, cuidar dos necessitados. Nós não podemos esperar nunca que outros façam aquilo que é nossa obrigação. Na maioria das vezes nós nos tornamos insensíveis, damos o mínimo ou aquilo que já não tem nenhum valor para nós. O ser humano não representa muito. Como missionário eu experimentei muitas vezes. Eu estava indo para a África e um irmão falou: eu tenho um sapato para você. E ele me deu um sapato muito maior do que o meu pé e com o solado já descolado. Ele falou: aqui você passa uma colinha e resolve o problema. E chegou uma outra irmã e me deu uns 3 paletós do marido dela, mas o marido dela é como Marcão, assim, daquele tamanho. E eu coloquei, falei: mas irmã, isso aqui é um vestido. E ela disse: não, esse você leva no alfaiate, aperta aqui, aperta ali, corta ali, vai dar tudo bem. Sem contar um contentor que nós recebemos na Guiné-Bissau, com bonecas sem braço, sem cabeça, carrinhos sem roda, sem nada, porque alguém tinha feito uma campanha de amor e mandado tudo aquilo para lá. Só faz com um rombo no meio, que eu não sei como é que conseguiram conviver tanto tempo com um rombo daquele no meio. E um africano chegou e falou: você tem que avisar no Brasil que a gente está cobrando para jogar lixo aqui, hein? A gente se torna muito insensível e muitas vezes a gente dá aquilo que não presta mais, que não tem valor nenhum. A gente não é capaz de entregar o nosso lanchinho. Isso partiu de um coração infantil, de um coração em formação. Entregou todo o lanchinho dele ali. Mas a gente tem história de adultos entregando o lanchinho dele também. Tem aquela viúva pobre entregando tudo que tinha também. Eu quero contar um pequeno testemunho de 2 crianças que estavam com fome. E uma falou para a outra: mamãe, antes de morrer, disse que se a gente tivesse fome, qualquer necessidade, devíamos orar e pedir a Jesus para mandar para a gente. Então eles oraram: Senhor, manda pão, a gente está com fome. E veio o almoço, à tarde, o outro dia, de manhã, e o pão não chegou. A menininha falou: Papai do céu não ouviu nossa oração. O menininho falou: não, ele ouviu. Quem ele mandou trazer o pão é que não obedeceu. Isso vale para a gente. Jesus estava ensinando sobre as nossas reais necessidades, de uma entrega total, entrega das nossas riquezas, entrega do melhor que temos. Não importa o quanto temos, importa é o que Deus quer fazer com o que nós temos. É tremendo o que Deus pode fazer com tão pouca coisa. Jesus estava ensinando a confiar nos seus métodos, em sua provisão, aprender as técnicas para viver em abundância, aprender a se organizar e administrar, aprender a identificar, multiplicar para repartir e nada desperdiçar. Eu já terminei o meu sermão. Falei os 3 pontos já. Jesus estava ensinando compaixão, ensinando sobre as nossas reais necessidades e ensinando a confiar nos seus métodos, mesmo na entrega dos poucos. Quando eu estava ouvindo aquelas crianças e vendo aquelas crianças, e nós tivemos aquela atitude de comprar o terreno e vimos Deus com a sua mão estendida, nos abençoando ali, foi demais. Passamos ainda 1 ano sem poder tomar posse do terreno, porque algumas pessoas que trabalhavam em alguns setores do governo queriam propina, queriam dinheiro. Um chegou a me dizer: para dar autorização de construção, você me dá 1% de tudo que vai ser construído. Eu falei: você ficou maluco, isso é para crianças, eu não vou dar 1 centavo para você. E eles foram me enrolando, até que enfim o presidente daquele setor que dava finalmente autorização, ele disse: eu não quero que você me dê dinheiro, eu quero que você cubra uma clínica de saúde numa aldeia, porque a gente está precisando de fato. Eu falei: isso aí eu posso fazer. Cobrimos aquela clínica de saúde. Ele me enrolou mais 3 meses para dar assinatura. Depois de 1 ano, finalmente ele entregou todas as autorizações e nós demos início à construção daquele projeto Abadia. Fizemos um muro grande na frente, alambrados no fundo, e meti uma máquina dentro e abrimos aquelas ruas. E nós já tínhamos uma escola na capital, nós temos um projeto escolar, uma ONG, que
temos uma média de 220 crianças da pré-escola, 3 classes na pré-escola, até a 5ª série elementar. E abrimos uma casa para atender essas crianças de rua, e elas vinham até a nossa casa, uma casa de reciclagem, e ali elas recebiam também o cafezinho com leite de manhã e o pãozinho com manteiga. Elas tiravam aquelas roupas sujas, eram colocadas para lavar, elas recebiam novas roupas, e aquelas roupas que eram lavadas, elas levavam com elas. Tinha um professor de futebol que levava elas para o campo de futebol. Depois elas voltavam, tomavam um banho, iam assistir um filme de Jesus, e depois tinha o almoço. E depois do almoço elas dormiam até 1h30, 2 horas da tarde, e aí elas voltavam para as ruas. As crianças que queriam sair das ruas, que nos procuravam, então nós dávamos um treinamento para ela antes. Ela passava 3 meses conosco nessa casa de triagem, e depois nós enviávamos elas para o projeto Jericó, ou para o projeto Obadias. Essas crianças lá no projeto Obadias, quando elas chegavam, elas encontravam um professor de futebol, professor de agricultura, professor de carpintaria, tinha aulas de inglês, um professor só de inglês e reforço escolar, e elas passavam a estudar numa escola privada na cidade, assim, conhecida como uma escola de excelência. Crianças que nunca tinham sonhado em entrar numa sala de aula, todas uniformizadas. Você não imagina a alegria delas de estar ali dentro estudando. E essas crianças começaram a se destacar na escola, e elas recebiam o que eles chamam de table d'honneur, que é um quadro de honra, pelo fato de elas estarem se destacando naquela escola. Era assim, simplesmente fantástico. Um dia, um pai daquelas crianças, que já havia abandonado essa criança por 3 anos, soube que ela estava vivendo com os protestantes, e ele chegou até ali. Eu fui buscá-lo, porque alguém me avisou que o pai de uma daquelas crianças estava em algum lugar. Eu já havia tirado 37 crianças das ruas e entregado nos seus lares em Guiné-Bissau. Com isso eu provoquei uma perseguição horrível com esses líderes religiosos. 3 deles foram na minha casa e me ameaçaram, e eu falei, bom, daqui para frente pode ser bem diferente o nosso trabalho. E realmente veio perseguição, lutas espirituais horríveis, e depois nós já tínhamos 20 outras crianças tiradas das ruas e estavam dentro do nosso projeto, vivendo ali. Depois você pode ir no YouTube e você coloca José Dilson, você acessa a minha página. Por enquanto só está em inglês, a gente está fazendo em português. Teve um problema de vírus em português, a gente teve que tirar, mas em inglês não tem. Então você pode acessar josedilson.com, e você vai ver alguns vídeos na parte de mídia. Você vai ver alguns vídeos, tem os vídeos dessas crianças brincando, e você vai conhecer o projeto Obadias. Provavelmente, se der, hoje à noite a gente poderia apresentar um desses vídeos aqui, é curtinho, para que os irmãos conheçam. E esse pai chegou e já chamou ele logo de imediato e falou, vai pegar água para a gente fazer as abluções, nós vamos orar o nosso profeta. O menino falou, pai, eu já não oro mais o seu profeta, eu sou de Jesus agora, eu só oro a Jesus. Então houve aquela discussão, ele ficou muito tempo brigando com aquele menino, e finalmente eu tive uma conversa longa com ele também, e falei, é o seu filho. Um dos nossos propósitos é tirar a criança da rua e colocar essa criança vivendo com a sua família, porque a gente crê que papai e mamãe ainda é o melhor lugar para se viver do lado deles. E a gente quer essas crianças de volta no lar. Que bom que o senhor está aqui, o senhor pode levar. Ele só não pode ir para a rua. Ele falou, eu não quero mais esse menino. Ele não é mais da minha religião e eu não quero ele mais na minha casa. E eu falei, olha, então o senhor fica à vontade, tem lugar para dormir, tem comida, então fica aí. Ele almoçou conosco naquele dia e finalmente, quando eu ia sair, ele falou, não, eu quero ir com você, eu quero ir embora. Eu levei ele até o centro da cidade. De lá ele foi na polícia e deu queixa de mim, que eu havia sequestrado o filho dele e convertido o filho dele ao cristianismo. Eu já estava sendo visado e perseguido de alguma forma, foi assim como uma luva na mão do delegado. Ele foi lá com alguns policiais, pegaram esse menino à força, espancaram esse menino e levaram ele à força junto com o pai. E o delegado mesmo me telefonou, estava na capital, e disse, você deve passar aqui, seus colegas já estão aqui. Então uma menina que era voluntária por 2 meses apenas no projeto, estava lá detida também, um outro colega. Quando eu cheguei à noite naquela delegacia,
ele liberou aquele colega, mas a menina ficou e pediu meu passaporte. Eu falei, olha, eu não posso ficar aqui hoje, eu tenho algumas coisas a fazer, estou com uma equipe de pessoas dos Estados Unidos que estão passando para Guiné-Bissau, eu tinha ido buscá-las no aeroporto. Ele falou, então deixe seu passaporte, amanhã às 9 horas você volta. No outro dia, às 9 horas, eu cheguei lá e ele me deu ordem de prisão e me prendeu naquela delegacia local por 2 dias. E eu falei, qual é a acusação? Ele falou, sequestro de menor, tráfico de menor, porque ele colocou que eu traficava crianças para o Brasil, tráfico de menor, maus tratos de menor, aliciamento de menor, porque ele não podia colocar conversão de menor ao cristianismo, então ele colocou aliciamento de menor, e fez mais umas 2 ou 3 acusações, e depois de 48 horas na delegacia local, ele me mandou diretamente para uma penitenciária. E antes da penitenciária eu tinha que passar para ser ouvido pelo procurador da República, da Justiça e por um juiz. Eles me colocaram, naquela noite, eles não quiseram me ouvir ainda em uma cela, mais uma noite naquela cela. Você não imagina que lugar horrível. Quando eu cheguei naquela cela, tinha um homem cabisbaixo, doente, dentro daquela cela. E quando eu entrei, eu vi que tinha um buraco no chão, onde eles faziam suas necessidades, no meio da cela, e cheio de baratas em todo canto. Não tinha esteira, não tinha colchão, não tinha nada, cela vazia. E aquele homem encostado num canto, eu perguntei, por que o senhor está preso? Ele falou, porque eu devia $50 para alguém, eu estou já traduzindo para o senhor uma média de R$200 para alguém, e eu adoeci e não pude pagar, ele deu queixa e agora eu estou preso aqui dentro. Eu mandei chamar o delegado, eu falei, olha, eu fico com o coração partido de ver um pai de família preso porque deve R$200, eu quero pagar essa quantia para que ele vá para a casa dele. O delegado ficou muito bravo comigo, mas finalmente ele terminou concordando, e eu paguei, e aquele homem foi embora para a casa dele. E a minha esposa veio mais tarde pedindo para entregar um colchão para mim. Ela chorou quando ela viu aquela cela naquela delegacia, era bem visível na frente da recepção. A Zeneide estava numa cela e eu em outra, e eles falaram, não, isso é para vocês aprenderem o quanto é bom sofrer, a vida que prisioneiros passam. E uma outra missionária falou, você não sabe como é que a gente vive, a gente é missionário nessa nação. E esse homem, ele ficou muito penalizado, ele olhou para mim, ficou olhando para mim um tempo, eu estava naquela grade, e ele falou com a Marli, esse homem é um homem de Deus. Quando ele chegou aqui, tinha um outro prisioneiro, e ele pagou para ele ir embora. Traz os colchões. Então ele deu um colchão para a Zeneide e um para mim. Não dava para dormir naquela noite com tanta barata ali passando por cima da gente. No outro dia eu fui direto para a penitenciária. No outro dia ainda aguentei o dia todo. Cheguei na penitenciária às 11h30 da noite. E no primeiro portão, abri um portão grande da administração. No segundo portão, eles revistaram todas as malas. Nesse segundo portão, todos os homens têm que ficar despidos completamente. E eles não pediram para eu me despir, mas me procuraram se eu tinha alguma coisa, e viraram minha mochila, e depois ficaram com a minha mochila, eu não podia ir com ela lá para dentro da prisão. Passei num outro portão e finalmente chegamos no pátio das celas. E quando abriu um portão que dá para a minha cela, e logo em seguida o portão da cela muito enferrujado, e naquele primeiro portão que eles estavam averiguando minha mochila, os guardas estavam todos irritados comigo, dizendo, então você é o pastor que converte nossas crianças ao cristianismo, você vai ver aqui dentro o que vai acontecer com você. E sob ameaças eu fui levado. Quando chegou àquela cela, aquele portão enferrujado e furado, ele abriu, antes de entrar aquele guarda bateu com muita força aquele portão no meu pé, e cortou o meu pé, e eu fiquei ali dentro sangrando. E um dos chefes daquele quarto começou a esmurrar aquele portão, e veio um guarda e falou, tem que levar para a enfermaria. Eles levaram, curaram o meu pé, passaram alguma coisa para purificar, colocaram esparadrapo. No outro dia o diretor mandou me chamar para saber quem foi o guarda que tinha feito aquilo. Eu falei, não, isso já está sarando, deixa assim e tal. Não entreguei o cara. Eu ganhei algum favor daqueles guardas por não ter entregado eles, mas eu estava agora sob ameaça dentro daquela cela.
Quando eu fui entrando naquela cela, tinha um corredor e umas bancadas da altura desse banco, onde, no espaço de 40 metros quadrados, dormiam 45 prisioneiros, alguns dormindo no chão e todos dormindo de lado. E eu vi vários ratos correndo pelas paredes, comendo restos de comida, baratas, moscas penduradas nos fios, mosquitos. E eu fui conhecer o banheiro. O banheiro era um buraco também no chão, e tinha vários baldes naquele chão, e parecia peça única com banheiro, aqueles baldes todos sujos, encardidos. Eu pensei, meu Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu descobri que no meio daquilo tinha uma multidão faminta, e muitas vezes quando a gente não vai numa boa, obedecendo, saciar a fome daqueles que Jesus mandou nos saciar, às vezes eles permitem a gente ir lá diretamente e viver com eles. Eu estava ali, eu nem imaginava em cuidar de prisioneiro, o meu foco era crianças, e eu não queria nem pensar em fazer algum projeto com eles. Agora eu estava convivendo ali com 45 prisioneiros, numa sala de 40 metros quadrados, o chefe do quarto, eu achei que ele ia me colocar no chão, ele falou, você vai dormir aqui, um lugar na bancada, um colchão de 2,5 centímetros de espessura, e eu tinha ainda duas opções, que uma era dormir cara a cara com o prisioneiro, ou virado para os pés deles. Virado para os pés deles significava que eu estava com a cabeça no corredor, era mais fácil me matar ainda. Mas eu preferi dormir virado para os pés. Tem situações que morrer não é nada. E fiquei dormindo ali de lado, 150 dias. Não adoeci por dormir daquele jeito, parecia que a cada dia Deus afofava a minha cama. Uma menina do Rio de Janeiro, ela teve uma visão de anjos, e ela disse que ela via anjos cuidando de mim ali naquela prisão e tudo mais. Eu creio que estavam mesmo cuidando, mas a miríades de anjos que estavam cuidando de mim eram vocês, que estavam também orando por mim, e Deus estava atendendo a oração de vocês por mim ali naquela prisão. Uma vida subhumana. A cela do lado da minha tinha o mesmo tamanho, agora com 180 homens, variava de 150 a 200 homens. Naquela bancada, os homens dormindo igual sardinha também, eu tinha meu espaço era de 30 centímetros de largura, onde eu podia dormir. Você só podia dormir de lado num espaço desse. Naquela cela lá do lado também, só que, como era muita gente, alguns homens encostavam na bancada, eles passavam a noite inteira em pé, encostado na bancada. Outros homens que tinham chegado primeiros tinham direito de ficar de cócoras ali, com os joelhos entrelaçados, e no outro dia eu via pelas grades de onde eu estava, num espaço reservado àqueles homens bem magros, andando lentamente com os pés super inchados por passar uma noite inteira em pé sem poder se locomover. Brigas durante a noite, eu ouvia porque era tudo aberto em cima. Eles tinham tuberculose, AIDS, diversas doenças de pele, piolhos, era uma coisa horrível ali do lado. A minha cela era um pouco melhor, porque eram prisioneiros aguardando julgamento, então eles diziam que era o hotel da prisão. Irmãos, o certo é que eu fui chegando ali e pensando, eu estou aqui com uma missão, que é alimentar aquele que está com fome. E muitas vezes a gente pensa em alimentar quem está com fome, é somente a nível de alimento físico, muitas vezes é alimento espiritual também. E no meio daquele sofrimento todo, eu via prisioneiros, a prisão não servia alimentação ali, e no meio daqueles prisioneiros tinha alguns que não tinham parentes no local, e eles estavam magros e com fome. Eu via alguns homens sentados, quando chegava a comida deles, eles viravam para a parede, de costas para o corredor, e eles comiam olhando para a parede, para não ter que repartir o pouco que eles tinham com aquela multidão. Eu pensei, puxa, que coisa horrível. Minha esposa mudou para a cidade e começou a trazer o café da manhã, almoço e janta. Eu falei, que oportunidade, eu vou fazer um culto em cada refeição. Quase que 99% daqueles prisioneiros eram muçulmanos. Então eu vi alguns, eu coloquei minha tigela no chão e chamei eles, falei, vocês estão convidados para tomar refeição comigo. Alguns dias eu não pude comer porque não sobrava comida. Mas só quando eles chegavam perto, eu dizia, só que antes de comer, a gente vai
cantar um cântico ou dois, nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, eu vou explicar um pouquinho, depois nós vamos fazer uma oração. E quando a pessoa está com fome, a pessoa se submete a muita coisa. E assim nós começamos a fazer aqueles 3 cultinhos por dia ali. E Deus foi abençoando, e eles não baixavam o volume da televisão. Você já fez culto com o volume da televisão no máximo, mas eu estava pouco me importando com o volume daquela TV. Também aos gritos eu fazia o nosso cultinho ali. E um dia chegou um francês, e esse francês, todo orgulhoso, ele era um homem de negócios na cidade, e ele tinha sido preso, acusado de abusar de 2 criancinhas de 8 e 9 anos, 2 menininhas. Então ele era muito odiado também naquela cela. E depois que aqueles prisioneiros me viram servindo aquelas pessoas com o meu alimento, eles começaram a ficar mais quebrantados. Aí aquele francês chegou e ele viu o que a gente estava fazendo. Eu pensei, bom, ele é branco, então alguém vai trazer comida para ele. Mas ninguém trouxe comida para ele, porque ele não tinha parentes ali. No segundo dia eu falei, eu já sabia o nome dele, falei, Jaque, você está convidado a comer conosco. O Jaque apontou o dedo na minha cara e falou, eu não estou à venda, o seu alimento não vai me comprar para a sua religião. Eu sou ateu e muito obrigado. Eu falei, Jaque, desde ontem você não come, não tem problema que você não crê em Deus. Você está convidado a tomar a refeição com a gente do mesmo jeito. Fiz o cultinho do mesmo jeito, o Jaque de braço cruzado. Quando terminei de fazer o nosso cultinho, orei pela comida, aí chamei, Jaque, venha por favor. E o Jaque veio, comeu. E no dia seguinte, o Jaque foi percebendo que quanto mais longe ele ficava, menos comida ele encontrava. E o Jaque começou a ficar mais perto. Um dia eu falei, Jaque, eu quero te dar uma Bíblia de presente, porque todos os meus amigos, minha esposa, eu pedia, me tragam Bíblias aqui para dentro. E eu não pedi autorização para ninguém. Eu falei, eu já estou preso mesmo. Pior do que isso é a morte, morrer é lucro, então pode trazer. E eu trazia essas Bíblias e distribuía dentro da prisão. Eu distribuí 350 Bíblias completas, distribuí um número enorme de porções de Novos Testamentos dos Gideões e panfletos, folhetos, e o Evangelho espalhou dentro daquela prisão. 1.200 prisioneiros tinha ali. Desde a direção da prisão até o último prisioneiro, nós evangelizamos. Os diretores, tinha uma mulher que ela tinha chips com o filme de Jesus para celular. Então eu distribuí entre os guardas, eram os únicos que poderiam ter celular ali, os guardas, o diretor da prisão, e era uma confusão com os guardas, porque eles diziam, não, minha esposa está querendo o meu chip, você tem que me dar um que eu vou dar para ela lá, para ela ver o dela. Então, fora da prisão também, e nós começamos a fazer esse evangelismo. Eu falei, Jaque, eram umas Bíblias grandes assim em francês. Eu falei, eu quero te dar essa Bíblia para você ler. Ele falou, você sabe que eu sou ateu, esse livro não representa nada para mim. Eu falei, Jaque, mas você passa o dia inteiro olhando para o templo, leia como um livro histórico, você vai pelo menos ter um conhecimento a mais, leia, você não está fazendo nada. Ele falou, pensando bem, eu vou ler. Eu falei, começa aqui no livro de João. Aí ele começou lendo o livro de João. 30 dias depois, o Jaque falou, eu quero falar com você. Falou, José Dilson, eu quero te dizer que eu agora creio em Deus. Ninguém faria nada, ninguém é capaz de fazer nada pelos seus semelhantes, se não for por Deus. Toda a água fresca e gelada que a Marli mandava para mim, eu dava para o Jaque, Jaque é para você. Ele dizia, e você? Eu falei, não, eu fico bem com a água tranquila. Às vezes eu bebia água suja da torneira, porque o Jaque, ele era um cara fino, então ele queria, ele gostava, amava água gelada, eu passava para ele. E ele falou, ninguém faz pelo seu semelhante o que você faz por mim, e eu creio que existe um ser superior, eu creio que existe Deus agora. Mas eu quero te dizer que Jesus ainda não é nada para mim. Eu falei, Jaque, quem revelou Deus para você foi o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito vai revelar Jesus também. Isso foi no 30º dia, 30 dias depois. No 35º dia, eu recebi a visita de uma autoridade do nosso país, e essa autoridade me humilhou em extremo lá dentro daquela prisão, como se fosse culpa minha de estar preso, e culpa minha ainda para ela estar sendo afrontada como ela estava, por causa dos e-mails. Tinha uns amigos meus da Inglaterra bem desaforados, chamando ela de incompetente e outros nomes feios, porque queriam me ver fora da prisão. Eu disse, eu não tenho
como? Eu estou preso, como é que eu vou coordenar um trabalho internacional e impedir que a senhora receba esse tipo de e-mail? E ela me humilhou muito. Eu voltei para aquela sala assim, bem humilde, e fiquei assim, cabisbaixo, sentado num banco, e o Jaque veio para mim e falou assim: você está triste? Eu falei: Jaque, eu tenho tanto problema que eu não devia estar triste pelo que aconteceu hoje cedo, mas me abalou, fiquei triste, cara, mas vai passar. Ele falou: eu vou orar a Jesus para tirar a tristeza do teu coração e restaurar a sua alegria. Eu falei: Jaque, há 5 dias atrás você não cria em Jesus, você vai orar a Jesus? Cara, eu te garanto que já saiu toda a tristeza do meu coração. Eu nem lembro a oração que ele fez por mim, mas foi um dia de alegria ali com o Jaque. No 40º dia, o Jaque chegou para mim e falou: José Adilson, hoje é o dia do meu julgamento. Ela logo cedo, 7 horas da manhã. Vou ser julgado. E se eu for condenado, eu vou passar de 10 a 15 anos de prisão. Você acredita que eu sou inocente? Eu falei: Jaque, todo homem, toda mulher que passou debaixo desse sangue, do sangue do Cordeiro, ele ou ela é inocente. Ele falou: não, nesse tipo de inocência que eu quero que você fala, não. Eu quero saber de você se você acredita que eu nunca toquei naquelas menininhas. E ele me recontou uma história que eu já tinha ouvido várias vezes. Ele falou: José Adilson, eu estava na minha casa, ele tinha uma loja de modas, trazendo modas de Paris e vendendo para a classe A daquela nação. E ele morava numa casa bem grande. Chegou uma senhora da aldeia com 2 menininhas com os olhos infeccionados de conjuntivite ou sei lá o que, e pediu ajuda. Ele ficou muito tocado, e mesmo sendo ateu, ele tentou socorrer a necessidade daquelas 2 crianças. E eu paro para perguntar: quantas pessoas batem na nossa porta e a gente diz: eu vou orar por você, tá bom? Agora eu estou ocupado, eu estou saindo para o trabalho, eu vou fazer outra coisa, e a gente dispensa. Aquele ateu, mesmo sem crer em Jesus, ele socorreu aquelas menininhas, levou numa clínica de olhos privada, gastou dinheiro e recuperou os olhinhos dela, curou, e ficou tão afeiçoado daquelas menininhas, e falou com aquela mãe: tem aquele quarto lá, você pode ficar com elas ali. Depois ele colocou aquelas menininhas numa escola, e os vizinhos enciumados começaram com um rumor dizendo: ele faz isso porque ele usa essas crianças sexualmente. Aí a polícia veio sem nenhuma investigação, tomou ele e levou direto. Ele passou 5 dias numa cadeia local, numa cela, sem nada, sem alimento, sem nada ali, quase morreu de fome, humilhado. Eles pilharam a casa dele, roubaram a loja dele e acabou com a vida dele. O jornal falava que horrores dele, e ele estava sendo quase por ser linchado por causa daquilo. Aí lá dentro da prisão ele falou: você acredita que eu nunca toquei naquelas crianças? Eu falei: Jaque, eu creio em você, eu acredito que você nunca tocou naquelas crianças. Ele falou: então ora por mim e peça a Jesus para ser o meu advogado, porque Jesus sabe que eu sou inocente. Aí ele foi, chegou umas 7h40 lá no tribunal. Quando foi 3 horas da tarde, o Jaque voltou na cela e falou comigo: José Adilson, quando eu cheguei às 7h40 naquele tribunal, eu comecei a orar a Jesus. O juiz só me chamou às 14 horas. E eu comecei a orar e eu falava: Jesus, seja o meu advogado. Você sabe que eu sou inocente. Me tira dessa prisão. Ele falou: quando foi às 14 horas, o juiz me chamou: José Adilson, agora eu estou de volta nessa cela. Mas eu só estou de volta aqui para pegar minha jaqueta e minha mochila, porque Jesus me libertou, eu estou voltando para a França. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Presbiteriano pensa que é só assembleano que tem que falar glória a Deus. Você sabe que só lhe deu glória, não começou com eles não, começou conosco, tá bom? Então pode falar à vontade, você não está pecando não, tá bom? Então quando você vê uma coisa legal assim, você pode dizer glória a Deus, e dê glória a Deus mesmo. Quando o Jaque, antes do Jaque sair dali, eu quero dizer que a mãe daquelas menininhas, ela estava com uma cirurgia no hospital. Eles tiraram todos os tubos dela, porque queria que ela confessasse que ele havia abusado das crianças. Ela diz: não, ele trata minhas filhas muito mais do que um pai, ele não fez nada disso. Eles levaram aquela mulher, a Aua, presa, tiraram do hospital. Aquelas menininhas eram espancadas para confessar que ele havia abusado delas. Levaram aquelas meninas para um instituto médico, e eles avaliaram, analisaram e disseram: não, essas crianças nunca foram tocadas sexualmente. Mesmo assim ele estava preso ali dentro. E quando
Aquela mulher chegou naquela prisão, ela desmaiava com febres altíssimas, com infecção, e ela ainda pegou tuberculose para complicar a situação dela dentro daquela cela. Aquela minha colega que havia sido presa, cuidou daquela mulher até o dia que ela saiu. No dia que o Jaque saiu, o Jaque falou, pegou a mochila dele, a blusa dele, e falou: você pode me dar mais uma Bíblia? Eu falei: mas você já tem uma. Ele falou: porque eu quero dar para a Alva uma Bíblia. Eu quero que ela conheça Jesus como eu conheço. E eu dei uma Bíblia para ele dar para a Alva. E o Jaque foi embora. No culto de Natal de fim de ano, tem uma mulher lá que faz culto com os prisioneiros cristãos. Então ela falou: hoje eu tenho um testemunho para vocês. E a gente ficava naquele culto rodeado de guardas muçulmanos para os prisioneiros não fugirem. A Alva foi lá com aquela Bíblia que eu tinha dado, debaixo do braço, foi lá na frente, andando devagarinho, ela estava convalescendo da tuberculose. E ela falou: vocês podem imaginar que eu fiquei louca, mas eu agradeço tanto a Deus por ter vindo parar nessa prisão, porque foi aqui que eu tive o privilégio de conhecer o meu Salvador. E eu encontrei a Alva mais algumas vezes em outros lugares. Deus estava me colocando ali dentro, para ser resposta ao clamor daquelas pessoas. E muitas vezes, quando você não vai, eles vêm até você. Se você não é solução, às vezes Deus te coloca em situação complicada para socorrê-las. Deus sabia o amor que eu tenho por aqueles africanos, por aquelas pessoas ali. E Deus bem sabia o quanto eu estava disposto até mesmo morrer por causa daquele povo. E Deus me colocou lá dentro daquela prisão. Não foi a coisa pior do mundo da minha vida. Como eu disse para vocês, eu fui treinado, já tinha passado por malárias, perdido nas selvas, já tinha passado por uma guerra civil, e agora estava ali numa prisão. Dormi de lado, dormi num colchão de 2 centímetros, não era novidade para mim, porque eu já tinha dormido em colchões grossos assim quando eu era criança. Então eu fui treinado para essa vida dura. Então eu estava ali no meio daquelas pessoas. E para terminar, eu quero contar para você um outro testemunho. Os 2 primeiros meses foram de ameaças de muçulmanos para mim. Eu ia deitar com a cabeça virada para o corredor e eu pensava: provavelmente esta noite eles vão torcer a minha garganta aqui, vão me matar, porque eu ia me deitar durante os 2 primeiros meses sob ameaça de morte. E quando foi e eu não contava para o diretor, não contava para ninguém, eu estava lá dizendo: a minha vida está escondida em Cristo, o que Ele permitir está bom, está ótimo. E naquela noite eles baixaram a televisão pela primeira vez, no volume 0. E um cara veio até a minha bancada, onde eu estava deitado, assim, não lembro se eu estava escrevendo, acho que eu estava escrevendo, e ele falou comigo assim: eu quero falar com você. Baixou a TV, eu falei: aí está vindo chumbo grosso. Ele olhou para mim e falou: você não é nada, você é menos do que a unha do dedinho do pé de qualquer um de nós aqui dentro. A sua religião não é nada. E começou a me humilhar ali dentro. Primeira coisa que passou na minha cabeça: que oportunidade que eu estou tendo. Primeira vez a televisão desligada. Eu vou transformar a diversidade em oportunidade agora. Foi sempre, desde que eu entrei naquela prisão, foi fazendo isso, transformando a diversidade em oportunidade. E eu falei: eu não vou perder essa aqui por nada nesse mundo. E ele começou a me humilhar, eu fui falando: merci beaucoup, monsieur, allez-y, vai em frente, meu senhor, muito obrigado pelo que você está falando. E ele foi ficando mais irritado e foi me humilhando. Quando ele terminou, eu falei: acabou? Ele falou: acabei. Eu falei: mas pensa aí, de repente você tem mais alguma coisa para acrescentar à sua lista. E ele: não. Eu falei: os colegas de repente têm alguma coisa para acrescentar? Ele falou: ninguém tem mais nada a acrescentar aqui. Eu sei que ele estava ali parado esperando uma resposta minha. Eu falei: mas eu tenho umas coisas para acrescentar na sua lista. Coloca na sua lista aí que eu sou um cão morto. Coloca na sua lista que eu sou trapos de imundície. Coloca na sua lista que eu sou um verme. Acrescenta na sua lista aí que eu realmente não sou nada. Eu não sou só menos do que a unha do dedinho do pé de qualquer um de vocês. Eu sou menos do que isso. Eu sou menos do que um grãozinho de areia suja. Acrescenta aí. Eu estava falando aquilo, irmãos, porque nós não precisamos de nenhum louvor, nenhuma glória, nenhuma luz sobre nós. João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua.
A única luz que nós precisamos brilhando em nós é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei com ele: acrescenta isso aí. Agora eu quero apresentar alguém para vocês que é tudo: Jesus Cristo. Ele é o Criador do universo, e a Bíblia diz que nada do que existe existiria se não tivesse sido criados por Ele. E Ele, sendo o Criador do universo, Ele deixou o seu trono de glória e veio até aqui nesta terra e derramou todo o seu sangue até a última gota por causa do meu pecado, eu não sendo nada. Mas foi por causa do seu pecado também, do seu, e apontei cada um daqueles colegas de cela. E concluí depois de uma meia hora de conversa com ele, dizendo, e ele falou tudo isso e finalizou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, citando João 14,6, e falei mais um pouquinho sobre Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e finalizei. Aquele homem, ele estava colado ali no pé da minha cama, ele não podia ir embora, ele tinha que ouvir tudo, porque eu ouvi ele calado, e ele tinha que ouvir tudo que eu tinha para falar, e ele só pigarreava. Ele olhou para mim e falou: eu fui enviado para te humilhar, porque o que você faz por essa cela, a gente tem retribuído só com o mal para você, e eu fui enviado hoje para te humilhar, porque a gente queria saber se você era de Deus mesmo. A partir de agora, ninguém mais vai te humilhar aqui dentro. Você tem lavado os nossos banheiros, você tem lavado os nossos baldes, você tem cuidado de nós aqui dentro como um pai. A partir de agora, ninguém mais vai te desrespeitar ou te humilhar aqui dentro. Você agora é o nosso pastor. E passaram a me chamar meu pastor ali dentro. De noite eu conto mais um pouquinho da prisão, tá bom? Eu só quero dizer para vocês que nós estamos convivendo em um mundo em fome. Pessoas necessitadas de todos os níveis, de toda forma. E Jesus continua olhando para elas e dizendo: dá-lhes vós mesmos de comer. Eu tenho provido, Jesus tem provido para cada um de nós, especialmente para o povo presbiteriano. Eu ligo a televisão e eu fico pensando: gente, esse povo tem que vir para a igreja presbiteriana, esses pastores, para ver o que é prosperidade. Eles não conhecem prosperidade, eles conhecem ganância e cobiça. Você nunca viu ninguém vendendo lenço ungido na presbiteriana, ou vassoura ungida, ou qualquer coisa ungida. E você não vai encontrar pessoas mais prósperas nas igrejas do que os presbiterianos. E eu posso sair do âmbito presbiteriano e dizer que 85% das riquezas do mundo está na mão dos evangélicos. Mesmo que os árabes são detentores do petróleo, Deus tem nos abençoado. 80% de tudo que foi criado no mundo foi criado por uma mente cristã. Jesus tem provido a sua igreja, tem provido a cada um de nós individualmente, para que a gente possa socorrer, para que a gente possa saciar a fome do nosso semelhante. Não é só a fome espiritual. A gente não pode pregar para alguém e simplesmente sair dali e deixar ele com fome. Eu falei para aquela diretora da Unicef, ela dizendo que trabalhava com psicologia, e eu disse: eu amo a psicologia. Todos os pastores terminam trabalhando com psicologia também, a gente cuida da alma das pessoas, mas eu não posso chegar para uma criança que está sendo abusada sexualmente, fisicamente, com fome, e falar para um Jesus de amor e deixar ela lá do mesmo jeito. Eu tenho que colocar alguma coisa no estômago dela, eu tenho que dar dignidade para ela. E quero dizer que você, ao sair por essas portas hoje, você sai com essa incumbência dada não por mim, não pelo pastor, não pela igreja presbiteriana, mas por Jesus. Dai-lhe vós mesmo de comer. Cada necessidade que você encontrar, saiba que não é por acaso, é uma responsabilidade que você está tendo. Se você vai obedecer, é entre você e Deus. Mas você vai ver o mendigo, a prostituta, a pessoa caída na rua, o viciado em crack, e você não pode mais passar de largo e dizer: não foi para a igreja presbiteriana, por isso que está aí. Não estudou, por isso que está assim. Não. Jesus abre os seus olhos e sabe que você são os olhos de Jesus para essas pessoas. Eu lembro de uma história que vocês conhecem, de um homem que viu um menino tremendo num país muito frio, e ele tirou
o coach dele, tirou a jaqueta dele e vestiu naquele menino. Quando ele vestiu aquele menino, ele ia saindo, o menino falou: moço, você é Jesus? Ele falou: não. Por quê? Porque a minha mãe falou que só Jesus poderia fazer isso. Você vai ser esse representante de Jesus para cobrir muita gente carente, muita gente com fome. Vamos fechar os nossos olhos? Talvez até aqui você não fez muita coisa pelo seu semelhante, talvez você já fez. Então ore agora, fazendo um compromisso com Jesus, dizendo o quanto você está aberto para socorrer, para usar os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos, para saciar a fome daqueles que estão com fome, para saciar a sede daqueles que estão com sede, para visitar aqueles que estão presos, para visitar aqueles que estão hospitalizados, para vestir aquele que está nu. Isso vai ser regra para o julgamento de Jesus, e vai dizer isso no final: porque eu estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar, estava doente e foste também me visitar, eu estava com fome e me deste alimento, eu estava com sede e me deste de beber. E nós vamos perguntar: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso a Ti? Ele vai dizer: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Vai ser regra para o julgamento de Jesus. Pai, nós mais uma vez pedimos ao Senhor misericórdia, porque na maioria das vezes nós temos sido egoístas. Poderíamos usar qualquer outra palavra, mas essa é a verdade, Senhor. O Senhor tem nos arrodeado de bênçãos. Nós temos o que a maioria das pessoas da terra não tem. Nós estamos entre aqueles, Deus, que é contados como abençoados. Nesse exato momento tem pessoas, ó Deus, morrendo de fome, de sede, nus, descalços, pessoas com necessidades horríveis, com fome, drogadas, caídas, destituídas, sendo destruída a imagem e a semelhança de Deus. E o Senhor tem nos abençoado tanto. Então nos ajude, só pelo Senhor. Tu disseste em Tua palavra que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Estamos clamando ao Senhor: mobiliza-nos, ó Deus, e seremos mobilizados. Levanta-nos, ó Deus, e estaremos de pé, e coloca a obediência no nosso coração, e nós iremos obedecer. Dependemos de Ti para isso. Então, por favor, faz um milagre no nosso meio hoje, faz um milagre em cada coração hoje, que ao traspassarmos aquelas portas, possamos sair dali com uma consciência que o Senhor nos chamou para alimentar os famintos, que o Senhor nos dê uma missão nesta terra, nos ajude a mostrar o amor de Jesus na prática. Pai, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.